Queridos sacerdotes aqui presentes, religiosos, lazaristas, também do clero aqui da Diocese de Quixadá, os consagrados da Boa Semente, os acólitos e todo o povo aqui reunido nesta noite para este evento que acontece todos os anos e já muita gente aguarda, espera participar desse momento de adoração, de louvor, de encontro, neste tempo tão bonito que é o tempo do Natal do Senhor. A encarnação do Filho de Deus, que se faz presente como Emanuel, Deus conosco. A salvação de Deus chegou a nós, graças à bondade, à misericórdia de Deus, nosso Pai. Deus é bom e nos revela em muitos momentos da história o seu grande amor por nós. E a palavra de Deus é que nos revela esses acontecimentos tão grandiosos da nossa vida de fé. Como poderíamos contemplar tão grande acontecimento extraordinário da presença de Deus no meio de nós? Nós somos descendentes da religião judaica. E na religião dos judeus, Deus está sempre distante, inacessível. E para nós cristãos, Ele está presente no meio de nós. Se encarnou, assumiu a nossa natureza humana em tudo, com exceção do pecado. Em tudo Jesus foi igual a nós. Sentiu fome, chorou, se sentiu abandonado, sozinho, sentiu as dores dos pregos em suas mãos, em seus pés, a coroa de espinhos em sua cabeça. Ele sentiu todas as fragilidades da vida humana. E justamente passou por essa realidade para nos mostrar como devemos superar essas realidades finitas que não podem nos deixar desanimar na nossa luta cotidiana de buscar a santidade, de buscar a salvação. Mas todas essas realidades são meios que nós enfrentamos e devemos superar para chegar onde Deus quer. Porque nós estamos aqui para fazer a sua vontade. Toda a nossa realidade terrena, toda a nossa vivência aqui é para fazer a vontade de Deus. Ele seja louvado, adorado, amado em todos os momentos de nossa existência. E por isso Deus se torna próximo de nós, através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E poderíamos dizer, por que é que Deus agiu dessa forma? Ele poderia ter escolhido outras maneiras de nos salvar, mas escolheu aquela que faz parte do cotidiano, da realidade natural da nossa vida. Ele quis que Jesus viesse ao mundo nascido de uma mulher, como todo ser humano.
Ele poderia ter escolhido outro modo diferente, e ele pode tudo, para ele nada é impossível. Mas ele quis que o seu Filho divino se encarnasse no seio de uma mulher. E por isso Maria foi a escolhida, a predileta de Deus, e ele enviou o anjo, seu anjo, para comunicar a ela a decisão que havia tomado. Ela iria ser a mãe do seu filho. E aí acontece todo o mistério profundo, justamente como o anjo diz a Maria: Isabel, tua parenta, também já estava em idade avançada, era considerada estéril, mas já faz 6 meses que ela se tornou fecunda, está grávida, e para Deus nada é impossível. E Deus escolheu que o seu filho viesse ao mundo numa família. Escolheu uma mãe e escolheu um pai. E hoje essa celebração que estamos aqui realizando é a celebração já da Sagrada Família de Nazaré. Justamente para mostrar a vontade de Deus e como Ele privilegiou a família humana, fazendo com que o seu filho nascesse de uma mulher e tivesse um pai para ser acolhido no seu nascimento, na sua fragilidade. Os pais são a proteção, o cuidado, e vão guiar a vida desta criança até que ela possa, na sua maturidade, assumir também a missão que Deus confia a cada um. Então, somos privilegiados porque Deus escolheu uma família e mostra que a família é uma instituição divina e que nela acontece o mistério extraordinário do poder divino. Deus se fez carne em seu Filho e habitou entre nós. A palavra forte, decisiva de Deus se concretizou. E agora temos no meio de nós o seu Filho, nascido de uma mulher, acompanhado pelo Pai que amparou a sua esposa e com ela vai se responsabilizar pela educação, o crescimento desse seu filho. Então, na festa da Sagrada Família de Nazaré, nós rezamos por nossas famílias. E sabemos que nossa família é justamente o lugar onde a gente deve experimentar as maravilhas de Deus. Como a gente se respeita, como a gente se ama, como os filhos devem ser obedientes aos pais, e como os pais devem amar os filhos e procurar sempre uma maneira de orientá-los para que eles não se sintam desvalorizados, não percam a esperança, não desanimem, né, da caminhada, porque os pais sempre orientam e quando corrigem os filhos é sempre por amor. Quem corrige é porque ama, é porque quer que de fato a pessoa seja feliz. Então os filhos não devem em momento algum achar que os pais estão tirando a sua liberdade. Estão querendo agir para guiar a vida do filho para que ele perca a liberdade. Nunca é assim. Mas devem os pais, na sua missão, que é própria deles, orientar os filhos para o caminho da verdadeira vida.
para que eles possam passar por realidades difíceis e possam superar, porque foram orientados pelo testemunho, a experiência daqueles que já viveram muito mais do que os filhos e sabem como devem guiá-los ao longo da caminhada da vida. Então, as leituras da palavra de Deus mostram a centralidade desse tempo do Natal que nós vivemos, Jesus. E todos agora estão voltados para Ele. Os primeiros que chegaram para adorar o menino foram aqueles pastores que estavam ali no campo, cuidando de rebanhos, e de repente foram avisados que tinha nascido ali o Salvador. E eles correm, vão ao encontro do menino e o encontram ali na manjedoura de Belém. E ao lado do menino, os seus pais, Maria e José. E é por ele que nós estamos aqui. Viemos também para adorá-lo, de diversos lugares, de diversos cantos. Estamos aqui para adorar o menino. Ele nasceu com uma missão grandiosa, dada pelo Pai, de vir a este mundo para nos salvar. Ele é a luz que brilha nas trevas. E onde ele chega, as trevas são dissipadas. Porque a luz agora é que toma conta da vida daqueles que se deixam guiar pela estrela maior, a luz maior, que é Jesus, que veio, dado pelo Pai, para nos salvar. Então, essa adoração ao menino Deus, que nós realizamos na manjedoura de Belém, continuamos adorando no mistério da Eucaristia, quando ele se faz pão da vida e vem como alimento para a nossa salvação. Nós o adoramos porque ele se entregou todo a nós, sem reservas. Já como criança, inocente, frágil, sentindo ali o frio, está sobre o capim, deitado ali no lugar não muito confortável, está ali já todo cheio de amor por nós. Simples, humilde, pobre. Essa criança nos enriquece com o seu amor. E por isso nós somos gratos a Deus, porque Ele realiza maravilhas no meio de nós. E a gente precisa estar sempre com o coração aberto para acolher as maravilhas de Deus. Quando a gente reza, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente busca cumprir os seus mandamentos, nós agimos como o velho Simeão, como a profetisa Ana, que não saíam do templo, rezavam, cumpriam ali os mandamentos divinos, aguardando a promessa de Deus acontecer. E eles não morreram sem ver a salvação. Por isso, nessa parte do Evangelho, temos o testemunho do velho Simeão, que acolhe os pais, Jesus e Maria, com o menino, quando eles vão apresentá-lo no templo. E ele faz ali toda uma pregação diante daqueles que estavam ali presentes no santuário, dizendo o significado daquele momento, que ele esperou por longos anos que acontecesse. E quando ele vê a criança e sabe que é o Salvador da humanidade,
ele diz: agora chegou o meu dia. Meus olhos viram a tua salvação. Agora posso partir em paz. E começava ali uma nova realidade para a vida de todas aquelas pessoas que também aguardavam a promessa de Deus se realizar na história. E aí tem a profetisa Ana, que chegou também, 84 anos, já em idade avançada, esperava também esse acontecimento maravilhoso. E ela também começou a profetizar a respeito daquela criança, dizendo qual seria a sua missão no mundo. Vai ser grande, esse menino vai ser grande, vai ser causa tanto de queda como reerguimento para muitos em Israel. E começou a fazer toda uma pregação, uma profecia sobre a vida daquela criança, para que todos os que ali estivessem pudessem dizer: Deus se lembrou de nós. Ele cumpriu a sua promessa e hoje se revela à humanidade. E aqui voltamos para novamente mostrar o valor da família. O Evangelho começa dizendo que os pais levaram o menino para ser apresentado no templo para se cumprir a lei de Moisés. E aqui é como a palavra de Deus estivesse dizendo a todos nós: é importante que os pais levem os filhos para a igreja. É importante os pais viverem a religião. E que os filhos também devem acompanhar os pais na sua vivência de fé. E os pais cumprindo aquilo que está relacionado aos deveres cristãos, os filhos também vão acompanhar ao longo de sua vida o testemunho dos pais. Então José e Maria cumpriam a promessa divina. Eles receberam aquele filho como um presente, receberam aquele filho que agora é adorado, amado, que tem uma missão bonita a desempenhar no mundo, agora vai revelar-se no cumprimento da promessa de Deus e que seus pais introduziram esse seu filho na religião, a religião deles. Então, como é importante os pais introduzirem, encaminharem os filhos no sentido da vivência da religião e da fé. Não podemos pensar numa família feliz, numa família unida, numa família que se respeita, sem que haja os princípios, os valores do Evangelho. Porque a família, ela não se enraiza em realidades ideais, ilusórias, mas ela se enraiza nos valores do Evangelho, no ensinamento da palavra de Deus. Então, quando os pais procuram educar os filhos, não deve ser por um capricho pessoal, ao modo que ele acha, o pai ou a mãe, que é o melhor para seu filho, mas aquilo que eles viveram como sentido religioso. Aquilo que a palavra de Deus orienta. Essa é a base principal da orientação dos pais para os filhos. Por isso, Maria e José procuravam cumprir perfeitamente a lei divina, para que assim Jesus, como Filho de Deus, os pais, essa sagrada família,
testemunhasse às outras famílias a importância de viver a fé, de acolher a palavra de Deus no coração. Por isso, na carta de São Paulo, que nós escutamos a segunda leitura, ele dá várias orientações aos pais de como educar os filhos e como os filhos devem obedecer os pais. E lá no finalzinho da leitura, o texto sagrado diz: pais, não irritem os seus filhos para que eles não percam a esperança. Há muita compreensão de muitos pais que a educação tem que ser rígida, intolerante, que não deve escutar os filhos, deve apenas ter a parte da cobrança dos pais quando os filhos erram. E não é assim. Os pais que querem, de fato, educar os filhos de maneira correta, dentro da palavra de Deus, eles devem escutar os filhos, dialogar com os filhos. Quando o filho ele percebe que não está andando no caminho certo, ele tem que chamar para conversar. Por que você está agindo assim? Qual o seu pensamento sobre a felicidade, sobre a vida em família? E ele vai escutar o filho. Qual é a opinião que ele tem sobre os conceitos diversos que a sociedade atual apresenta? E aí, uma vez os pais conhecendo a mente, o que os filhos querem defender, aí sim entra a sua missão de conversar, orientar, porque ele já sabe por onde o filho está se encaminhando. De maneira tortuosa, às vezes orientado por correntes, né, diversas, né, ideológicas, filosóficas, e que não tem nada a ver com, de fato, a realidade da palavra de Deus. Aí os pais vão orientando, porque ele já sabe por onde está passando a mente do filho. Quem é que está orientando? O que é que ele está lendo? O que é que ele está assistindo? Que está, de fato, desvirtuando o sentido da sua vida, dos valores da família, da convivência com a sociedade. E aí eles vão cumprindo a sua missão nesse constante diálogo, sem imposição e também sem considerar os outros como escravos, ou que só a minha posição é que é a correta, sem nem escutar o outro. Hoje vivemos nesse tempo que sabemos o que é correto, devemos abrir para o diálogo, para justamente a partir do diálogo a gente agir conforme a sabedoria divina, conforme a palavra de Deus nos orienta. Esse é o caminho que devemos percorrer, numa caminhada, numa busca constante de sempre se viver na harmonia, no diálogo, na paz, na concórdia. Esse é o caminho que Jesus espera de cada um de nós. A Sagrada Família de Nazaré viveu momentos difíceis. A gente pensa que quando fala de Jesus, porque é santo, de José, que era considerado um homem justo, e olhe que a Bíblia, quando fala que um homem é justo, é porque de fato ele cumpria tudo aquilo que a palavra de Deus orientava. E no Evangelho de Mateus, ele diz: José era um homem justo. Maria foi a escolhida de Deus. E ela soube entender as maravilhas de Deus que aconteceram em sua vida. É assim que Deus age no coração, na vida daquele que crê.
E por isso nós devemos agradecer a Deus, porque nós estamos aqui. Vocês que estão aqui, neste sábado, neste final de semana, querem reservar um tempo, nesta noite, nesta tarde, para adorar o Senhor, para refletir sobre sua vida, fazer uma espécie de avaliação de toda a caminhada durante o ano e dizer: hoje aqui eu quero fazer um compromisso, renovar minha aliança com Deus para mais esse novo ano que vai se iniciar. Eu quero mudar. Se eu errei, se pratiquei algo que não foi da vontade de Deus, eu peço perdão e quero iniciar um novo ano, uma nova pessoa. Vou viver isso como um compromisso aqui que eu faço diante de Deus, renovando tudo aquilo que no meu coração eu desejo para estar sempre com Deus, para dizer que Ele é o Senhor da minha vida. É nele que eu espero, é nele que eu confio, nele eu deposito toda a minha esperança. E aí a gente vai viver um novo tempo caminhando dessa forma, como filho, como pai, como mãe, avô, avó, tio, né? Porque na família a gente sempre supera todas as adversidades que possam existir. Sempre que alguém vem conversar com o bispo, quando era padre, falando das dificuldades que estava encontrando no meio da família, eu sempre dizia: tudo pode ser superado na família. Precisa-se dialogar, precisa-se perdoar, precisa-se escutar, para que de fato a família viva essa harmonia, perdoando tudo aquilo que possa atrapalhar na caminhada, né, que você busca de viver a sua fé, de servir a Deus, a sua caminhada longa deste mundo que Deus tem para a missão de cada um de nós. Então, que nesta noite a gente possa aqui voltar o nosso coração para Deus, para agradecê-lo pelo dom da minha vida, o dom da minha família. Não existe família perfeita na terra. A gente sabe que toda família tem suas dificuldades. Se ainda não há espaços de diálogo, reze, para que de fato possa ser uma família que escute e também apresente suas sugestões, seus conselhos, para que a família assim possa caminhar de fato na harmonia esperada por Deus. Então Deus ama a família, por isso que Ele quis que o seu Filho viesse ao mundo numa família. E por isso a família é tão querida por Deus. E foi vivida por longos anos por seu Filho Jesus, junto de Maria e de José, e que deixaram para nós esses grandes ensinamentos, né, da escuta, do diálogo, do respeito, né, que deve haver entre todos os membros da família. Que Deus nos ajude, que a gente possa caminhar como irmãos e irmãs, sempre na esperança de dias melhores, né? A gente nunca deve desanimar diante das provações e das dificuldades, mas eles devem ser meios para a gente aprender como a gente deve caminhar com mais segurança, né, nesse caminho que o Senhor nos confiou aqui na terra, para um dia estar com Ele na eternidade. Esse é o sentido da nossa caminhada terrena aqui.